Olá papai, olá mamãe, vovô, vovó, titio, titia, o responsável que cuida dos nossos alunos. Então eu estou aqui para passar uma informação que é muito relevante e gostaria que vocês prestassem bastante atenção, se for o caso anotem, revejam o vídeo. É um pouquinho longo, mas é para que a gente consiga acertar alguns detalhes em relação ao componente de educação física a partir dessa segunda metade de agosto, certo? Então, como é que vai funcionar o componente de educação física a partir de agora, segunda metade de agosto? Já é de ciência dos senhores que foi dividido o semestre letivo, tá, entre um semestre que vem desde fevereiro até o dia 28 de agosto, e após até janeiro nós temos outro semestre. Então, foi dividido em dois períodos letivos. Um que vai até o final de agosto e outro que vai do final de agosto, início de setembro, até janeiro, ok? Nós fizemos algumas testagens através da videoconferência, da aula através do YouTube, da aula através em arquivo PDF, e eu vi o que era melhor e agora eu tento colocar em prática o que eu, no meu ponto de vista, é o melhor. Então o componente de educação física vai funcionar da seguinte forma. Vamos dos dois períodos que nós temos na semana. Então nós temos dois períodos, um em cada dia, sempre. Um período vai ser uma aula assíncrona, e o outro período vai ser uma aula síncrona. Não esquenta, é um nome um pouco difícil, eu sei. Mas é muito simples de entender. O que é uma aula síncrona? É uma aula que tem sincronia, uma aula em que eu estou de um lado, ao mesmo tempo que o aluno está me enxergando e ouvindo do outro lado da tela. Então, eu estou aqui do outro lado do celular ou do computador e vice-versa, o aluno está me vendo, ouvindo aí do outro lado da tela também. Então é uma aula síncrona, tem sincronia, é ao vivo. Eu estou vendo ao mesmo tempo que estou sendo visto. Uma aula assíncrona, vem o azinho antes lá porque não tem essa sincronia. Logo, eu gravei uma aula ou eu redigi uma aula, postei na plataforma e o aluno vai olhar no horário em que quiser, ok? Então essa é a diferença da aula síncrona e assíncrona. Então os nossos dois períodos, eu vou separar uma aula para ser síncrona e uma aula para ser assíncrona, pelo menos por enquanto. Ok? E nós vamos trabalhar, de repente, essa segunda metade de agosto, mês de setembro, e assim a gente vai conversando para ver como é que funciona. Por que tu estás pensando em fazer isso, Alessandro? Porque eu acho muito relevante e muito importante que as crianças tenham contato com o seu professor. No caso do componente de educação física, é um pouquinho ainda mais complicado, porque é um componente que é extremamente prático. Se vocês puderem observar, eu tenho tentado colocar uma aula um pouco mais teórica, mais simples, e uma outra aula com um pouco mais de pompa, um pouquinho mais bodosa, um pouquinho mais rebuscada, um pouco mais de informação, e tentando colocar um pouco de teoria e um pouco de prática, para que eles não fiquem tão cansados, mas eu sempre gosto da cultura do movimento, então eu gosto que eles se mexam. E essa é uma das minhas premissas, que eles se mexam. Então, gente, eu vou colocar uma aula teórica e uma aula prática, e algumas delas eu vou poder introduzir ao vivo, vou poder conversar com vocês, posso conversar com os próprios alunos. Ah, mas o meu menino, minha menina não param quieto numa cadeira. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas daí confiem em mim, confiem na minha pedagogia, confiem no meu método para tentar trazer uma atração para que eles fiquem comigo naquele período. Como é que eu vou dividir? Apenas meia hora, no máximo meia hora, às vezes até menos que isso. O meu objetivo central é que eles tenham contato comigo enquanto professor deles, assim como eu também tenha contato com eles enquanto meus alunos. Isso é muito importante. Não podemos que as crianças fiquem sem ter contato, sem ter vista, sem enxergar o seu professor durante todo esse ano. Nós não temos nenhuma certeza. Ninguém vai poder dizer para vocês, a aula volta agora dia X. Não, isso não acontece. E, pelo menos no meu ponto de vista, na minha liberdade de dizer um sim ou não, acredito eu que não seja tão logo que as aulas voltem. Ou mesmo que vocês vão liberar as crianças para irem às aulas, mesmo que elas voltassem. Mas isso não é o ponto agora aqui. O que eu digo é que provavelmente a aula não volte tão já. Então é muito importante que o aluno ele esteja conosco. Ele não pode ir até a escola, mas que ele esteja enxergando o seu professor. Por isso que eu vou introduzir essas aulas síncronas. Em todo mês de julho, eu já me deixei disponível através do Meet. O Meet é um aplicativo de videoconferência que a plataforma Google Sala de Aula ela nos possibilita. Então, eu vou postar junto nessa publicação um vídeo explicativo de como é que faz esse acesso do Meet, certo? E também vou colocar um link do Meet.
É muito simples, uma vez que vocês acessarem, já vão ver que é muito tranquilo. É só dar 2 cliques, entrar na sala, aderir à sala e vai conseguir estar ao vivo comigo. Acreditem, é muito tranquilo. Eu sei de todas as realidades. Eu sei como é complicado, que nem todos participar. Inclusive, tem pais que estarão trabalhando nesse horário, às vezes fica com um cuidador, com uma cuidadora, criança, ou a criança está acordando mais tarde. Eu sei de todas as situações, eu entendo isso. É por isso que eu estou gravando vídeos através do YouTube, postando e deixando disponível, porque eu acho muito importante que a criança me veja e que a criança me ouça. Não fique somente lá naquele arquivo em PDF. Isso já passou há muito tempo, né? Aquela aula de CD, aquela aula que vinha através de apostila, isso é 50 anos atrás. Não é o caso agora, certo? Nós temos uma plataforma e dentro das disponibilidades da realidade de cada família, nós vamos usar essa plataforma. Quem não puder acessar a aula síncrona, não se preocupe, não é uma aula obrigatória. Então é para quem puder acessar. Tchê, professor, eu não consigo acessar nesse horário. Não tem problema, não se preocupe, ok? Eu vou gravar todas essas aulas quando nós as tivermos, e vou deixar um link no mural da publicação. Na educação física eu sempre coloco lá um aviso sobre a aula, dando uma explicação sumária, e vou colocar esse link depois de gravada a aula, obviamente, né, e coloco o link aí, vocês podem acessar na hora que quiserem, bem tranquilo, ok? Eu sei o quanto é complicado, às vezes eu tenho 1, 2, 3 ou mesmo 4 filhos, e tenho apenas um aparelho celular. Eu sei de todas as realidades, sei das incertezas que nós estamos passando, eu sei de tudo isso. Mas eu estou fazendo o meu papel enquanto professor, o quanto eu acho importante e relevante que as crianças tenham contato comigo, ok? Eu acredito que a vertente que vai se caminhar, em que vai se andar, é essa mesma, em que nós comecemos a trabalhar com aulas com sincronia, ou seja, essas aulas síncronas. Então, de tudo que eu falei até agora, o que é mais importante é que nós teremos uma aula que vai ser síncrona, ou seja, é uma meia horinha na educação física que eu estarei disponível, que eu gostaria que vocês participassem. Eu tive uma adesão não muito larga, mas pelo menos de todas as turmas alguém entrou e conversou comigo em determinado horário e eu pude os apoiar e foi muito bacana. Conversei com pai, com mãe, com vó, e mesmo com as crianças, mesmo que elas sejam pequenininhas, deem a experiência à criança. Mas ele tem 7, 8 anos, ele não vai parar. Fique tranquilo. Primeiro vamos testar-se para ver se ele vai parar ou não. Tá? Então, confie em mim, confie no meu método para tentar fazer ele parar. Certo? A maioria das minhas aulas eu consigo fazer com que a criança ela execute a aula comigo mesmo naquele tempo em que eu for fazer. Eu sei da realidade, o quanto é complicado, eu nunca vou colocar uma aula que dure 2 horas lá, que seriam os nossos 2 períodos da educação física na semana. Não, não é esse o caso. Às vezes você consegue fazer aula em minutos e já está liberado aquele dia. Mas, Alessandro, tu não acha que era melhor não ter aula esse ano? Gente, eu não estou entrando no mérito se é bom ou ruim ter a aula esse ano, se está muito puxado para todos os lados. Eu sei que tá. Tá ruim para os pais, tá ruim para os professores. Imagina se o professor já é pai, também fica ruim também. Tá ruim para as crianças. A situação está longe de ser a ideal. Então, nem estamos batendo nessa ficha do que se é ideal ou não é ideal. Não é esse o caso. O que eu trago para vocês é a realidade. Estamos nessa situação, não sabemos quando as aulas voltam, ninguém sabe, ninguém vai poder dizer volta o dia X. Não é esse o caso. Se sou contra, sou a favor, ou no caso vocês também, nós temos a nossa liberdade de pensar, mas não é isso que eu estou dividindo com vocês agora, ok? Então, estou pedindo que dentro das possibilidades, não é obrigatório, então não é compulsória, de forma voluntária, que participem das nossas aulas. Acreditem, vai ser muito bacana, vai ser muito válido para as crianças. As crianças, elas têm uma tendência a gostar muito da educação física. Eu recebo relatos assim, às vezes me emociono com alguns deles, pessoal falando sobre educação física, querendo me conhecer pessoalmente. Isso é muito, muito válido. Deixa o professor muito feliz. A gente se motiva, né, para trabalhar com mais vigor. Porque se está ruim para o aluno, também está ruim para nós. Então a gente tem uma X carga horária, acaba que passa um pouco dessa carga horária para poder dar atenção a tudo e a todos. A gente não trabalha só numa escola, não faz só um trabalho numa turma, então são N turmas. O meu caso, eu tenho 12 turmas, 300 alunos, é bastante gente para se trabalhar e você planeja a aula, tem o retorno da aula. Então isso é só para vocês entenderem como é que está a situação de forma geral.
Para organizar um pouco isso, então já feito alguns testes e visto que funciona, acreditem, funciona, nós vamos fazer as aulas síncronas a partir então da segunda metade de agosto, a partir dessa semana, em que eu estarei disponível num horário em que eu vou colocar abaixo dessa publicação para cada turma, meia horinha é mais do que suficiente para que a gente tenha esse contato e estarei disponível então para vocês. Seja os pais quiserem conversar comigo, bem tranquilo. Se tem uma outra situação que vocês queiram falar diretamente comigo, estou disponível para isso. Eu tenho formação acadêmica para isso, acreditem, eu tenho não só a graduação, também tenho pós-graduações na área, sei trabalhar com criança, não obstante também sou pai, e isso me ajuda muito e influencia na questão do entendimento, porque eu sei como está difícil, certo? Então, pessoal, fiz um vídeo um pouquinho longo, mas era para que vocês me conhecessem a realidade e entender. O nosso recado principal agora é aqui. No componente de educação física, das 2 aulas que nós temos, os 2 períodos que são as 2 horas na semana, às vezes no mesmo dia ou às vezes em 2 dias separados, nós vamos ter meia horinha para uma aula síncrona, uma aula com sincronia, uma aula em que eu estarei de um lado da tela, o aluno estará do outro lado, ou mesmo vocês pais também têm toda a liberdade para estar do outro lado, e conversarmos um pouquinho a respeito da nossa aula, entender um pouquinho, construir esse conhecimento. Nós não sabemos até quando vai, se vai até a semana que vem ou se vai até janeiro, eu não sei, e eu acredito que ninguém saiba. Então vamos tentar nos adequar, flexibilizar e fazer dentro do possível. Eu já não vou deixar os pequenininhos, porque o nosso primeiro período seria às 7h30 da manhã. Eu vou jogar esse período já para as 8 da manhã, então na minha 1 hora, que é das 7h30 até as 8h30, que primeiro período que seria às 7h30, eu vou jogar para as 8, que nós façamos das 8 às 8h30, porque eu sei que também a galerinha está acordando um pouquinho mais tarde. Como eu disse, eu entendo. Tá? Então, gostaria também que vocês me entendessem e, dentro do possível, façam um esforço, tentem fazer com que as crianças participem da aula, no dia de aula, no horário de aula, ok? Vou passar o horário aqui abaixo e também o link de acesso para vocês entrarem no Meet. É muito fácil, na nossa primeira aula síncrona eu vou explicar como é que funciona e onde é que a gente acha esse link também ali para poder entrar na sala de educação física. Todas as salas têm um link e na educação física tem um outro link que é separado também. Tá? Mas é muito tranquilo, vocês vão ver que não é nem o bicho de 7 cabeças e melhorou e muito mesmo a questão do uso da plataforma. Agora, se você, pai, está assistindo o vídeo e não, meu filho não está acessando a plataforma, se você justificou junto à equipe diretiva da escola e está pegando as atividades de forma impressa, então gostaria de pedir que você, se possível, assista os vídeos no YouTube, que eu vou colocar no material a partir de agora o link do vídeo em que eu fizer uma explicação sobre aquela aula. Tente fazer o máximo que der para acessar a plataforma. Se não deu, beleza, é você com a equipe diretiva. E tente, na medida do possível, acompanhar as crianças e fazer com que elas façam. A educação física, principalmente nessa idade, ela é muito, mas muito importante. Às vezes nós deixamos de dar relevância, e vou puxar um pouco para o meu lado, a educação física ela é dispensável. Não, a educação física não é dispensável, não é à toa que eu estou aqui. Então eu sei o que eu estou fazendo, às vezes vocês olham e acham, mas é uma brincadeira. É uma brincadeira de amarelinha. Uma brincadeira de amarelinha, por exemplo. Brincadeira de amarelinha vai trabalhar equilíbrio, vai trabalhar regra, vai trabalhar noção espaço-temporal, espaço corporal. Então, entre N situações, viu que é uma coisinha que parece que é nada, mas é a partir dessas brincadeiras, é a partir dessas atividades que a criança vai se construindo. Se constrói enquanto adolescente, se constrói enquanto adulto. Viu o quanto é importante e o quanto é relevante? Tanto que na educação infantil, a maioria do que as crianças fazem é recreação. E no ensino fundamental, anos iniciais, é algo que também traz essa vertente, puxa para esse lado. Não é só importante a criança estar letrada ou alfabetizada. Na verdade, para que ela esteja letrada e alfabetizada, tem todo um outro contexto arrolado. Tem produções interativas, que é muito bacana. Tem o componente educação física, que também auxilia. E também tem os demais componentes, daí a professora titular ministra todos eles. Mas não é dispensável. Então, a educação física, eu faço, eu quero? Não é bem assim. A educação física, ela também deve ser feita. Acredite em mim, se quiserem, como eu disse, conversem comigo. Vamos bater um papo bem tranquilo, na camaradagem, na amistosidade. Vou lhes explicar o porquê que isso é importante, ok? Então, se é uma aula que às vezes vocês acham, mas isso daí não tem nada a ver,
tem um método por trás dela. Eu não copio a aula pronta de lugar nenhum, se às vezes vem uma outra ideia, eu adapto e flexibilizo para a minha realidade, para a realidade da escola em que o filho de vocês estuda, e dessa forma, então, a gente consegue ter qualidade no ensino. O que não é bacana é que a criança pegue e faça num final de semana. Eu também sei das realidades. Às vezes só tenho final de semana para fazer, porque eu trabalho durante a semana. Chego de noite, não tenho como fazer. Eu moro no apartamento, choveu uma semana toda, não teve como fazer. Eu sei disso. Eu acredito e eu sei disso. Então, bem tranquilo. Deu para fazer no final de semana, mas é para fazer as aulas daquela semana. O que não podemos é, às vezes, fazer 8 ou 10 aulas no mesmo dia. Vai saturar a criança e não vai ser a finalidade que eu propus. A criança vai fazer por fazer, certo? E não cumpriu a finalidade que era para cumprir. Então o método ele foi quebrado, porque na verdade era uma construção, em que nessa semana a gente trabalhou 2 coisas, semana que vem a gente retoma isso aqui, na outra semana passa 1 ou 2, vou retomar aquele conhecimento. Então eu tenho tudo anotado, do que eu vou fazer, eu tenho um planejamento de como é que eu vou trabalhar esse mês que vem vou trabalhar sobre isso e isso, e assim a gente consegue construir algo bem bacana, né? Em questão do direita e esquerda, o pessoal que participou das aulas no Meet comigo, de início lá a gente teve 4 aulas que falaram só sobre essa noção espaço corporal, espaço temporal, entender o que é direita, o que é esquerda, essa percepção óculo manual. Visto o quanto as crianças evoluíram, o quanto eu vi que eles evoluíram, aquilo foi muito bacana e foi muito gostoso para mim quando a gente terminou a 4ª aula, principalmente as crianças de 4º e 5º ano, em que eles estavam entendendo perfeitamente. Aquela brincadeira do dentro e fora, que tinha que ser rapidinho, né? Não, é direita, esquerda, atrás, frente, dentro. E estavam fazendo rapidinho, ou outra vez errava, normal. Mas você tem que pensar rápido e saber o que é esquerda e direita. Sim, é para isso que existe a educação física. Então é para esse tipo de coisa. E fico muito feliz. Agora, infelizmente, acaba que não funciona com todo mundo. Eu sei. Por isso que eu estou pedindo que vocês estejam comigo. Às vezes você não tem muito tempo ou você não tem muita instrução. Você não precisa ter. Quem tem que ter é o professor. Tá? E nós não estamos nunca transferindo o nosso papel de educador. Então, o papel de educador continua sendo nosso. O papel de professor continua sendo meu, continua sendo dos professores que ministram as aulas. Vocês são os pais, os responsáveis por aquelas crianças. Então a própria Constituição ela deixa muito clara em que o papel da educação não é dos pais ou não é da escola, é dos pais e do Estado. Ou seja, então é da escola e também é dos responsáveis. Então é uma via de mão dupla, em que trabalham os pais e trabalham os responsáveis. E nesse momento nós precisamos, mais do que nunca, acredito que mais do que nunca, dessa versatilidade, em que nós trabalhamos para tentar auxiliar os filhos de vocês a conquistar esse conhecimento, nada difícil demais. Obviamente ano que vem vai ter-se que recuperar muita coisa, mas não pode ficar afastado. Imagine o quanto ficar um ano todo longe da escola, como eu disse, nós não sabemos quando voltamos, o quanto vai ser maléfico para essas crianças. Então entendam, quando um professor diz, gente, é melhor que a gente faça as atividades do jeito que está fazendo do que simplesmente não fazer, que as crianças abandonem a escola. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é fazer como estamos falando. Se tem acesso à plataforma, acesse. Se não tem jeito de acessar a plataforma, então entre em contato com a equipe diretiva e junto da equipe diretiva vocês vão achar ali um caminho a seguir, seja pegar as atividades impressas na escola uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, aí é vocês com a equipe diretiva, certo? Então estou passando meu papel enquanto o professor especificamente de educação física, ok? Então, é um vídeo um pouco longo, eu sei que é. Quando vocês tiverem tempo, assistam a esse vídeo, corroborem com essas informações, quiserem me chamar, tem um pessoal do WhatsApp, tem pessoal de uma escola, tem um grupo de WhatsApp, tem o meu telefone também no WhatsApp, pessoal de outra escola tem meu grupo do Messenger ou lá do Facebook, então uma escola me chama pelo Messenger e outra me chama pelo WhatsApp. Bem tranquilo, pode me chamar se tem dúvidas em relação ao acesso. Eu me especializei um pouco em relação ao Google Sala de Aula, né, o Classroom, e eu posso auxiliá-los também nesse acesso. Ou se não tem jeito, é só na folha mesmo, não deixem, não sejam inertes. Vão até a escola, exponham sua situação, se vou acessar a plataforma ou se vou pegar a folha, mas não pode simplesmente não estar presente. Aí esse é um problema e vai ter que justificar o porquê. Ok? Então, pessoal, uma aula síncrona e uma aula assíncrona. Só meia horinha ou menos, para nós debatermos, eu conseguir conversar com as crianças conversarem comigo, eu ouvir a voz deles, eles ouvirem a minha voz, e a gente fazer uma escola que seja pela tela de celular, que seja pela tela de um computador, mas ainda assim a gente vai fazer uma escola diferente esse ano. A gente vai fazer uma aula diferente,
A gente vai fazer algumas dinâmicas, a gente vai brincar, a gente vai conversar, a gente vai debater um pouquinho sobre disciplina, que é muito importante, e a gente vai tentar chegar num objetivo comum, que é essa galerinha com saúde, chegar no final desse ano, aprovar, ir para o ano que vem com o conhecimento mínimo que eles deveriam ter adquirido em 2020. Tão difícil, sei que é, sei de todas as realidades, como eu disse, jamais vou me opor ou apontar o dedo para pais responsáveis, e não, você tem que fazer, não, esse não é meu papel. Eu ofereço a aula e daí vocês vão fazer ou não, cabe ao pai, como qualquer outra ação que vocês escolhem para os seus filhos também. Mas daí, algum outro problema, entre em contato com a equipe diretiva, que daí é a função deles. A minha função é propor a aula e lhes prestar o apoio se porventura quiserem. Bem tranquilo. Estou sempre disponível, certo? Grande abraço, professor Ali, aqui passando as informações para você. Tchau, tchau.